Bom dia, turma linda do meu quinto ano. Meus amores, tudo bem? A tia Leidiane espera que sim, né? Que todos estejam bem. Turminha, antes da tia Leidiane falar sobre o conteúdo, sobre a disciplina que nós iremos trabalhar, a tia Leidiane gostaria de dar início, né? Falando sobre uma sugestão que será proposta para vocês em homenagem, em comemoração ao Dia do Estudante, que será no dia 11 de agosto. O que a Secretaria de Educação ela propôs e está pedindo para nós professores repassar para vocês, tá certo? No dia 11 de agosto será comemorado o Dia do Estudante, certo? Dia de vocês, não é? E assim, vocês estão desenvolvendo um papel maravilhoso, essencial na participação de vocês diariamente. Sabemos que nós estamos passando por um momento difícil, não é? Tanto difícil para a tia Leidiane, professora, como os demais professores. Para vocês, estudante, aluno, né? Nós nunca pensamos nessa possibilidade de um dia estar apresentando aula por meios de celulares, né? Por esses meios de comunicação, né? Ou seja, o ensino-aprendizagem, ele passou por uma adaptação no qual ninguém estava preparado. E vocês estão desenvolvendo um papel, vocês estão realizando esse modelo de ensino-aprendizagem fantasticamente. E qual é a proposta que a secretaria está querendo de vocês? Como vocês já estão fazendo esse papel maravilhosamente bem, a tia Leidiane tem um desafio para vocês. O que vocês irão fazer? Durante toda a semana, tá certo? Não é obrigatoriamente vocês enviar hoje, mas aqueles que enviar hoje, beleza, ótimo. Vocês irão gravar um vídeo, um pequeno vídeo, com vocês dando o relato de vocês explicando, falando como é que está sendo esse momento de ensino-aprendizagem, como vocês estão enfrentando, como vocês estão se sentindo diante desse ensino remoto, dessas aulas online, diante dessa pandemia que apareceu para nós enfrentarmos, né, esse desafio. Como é que vocês estão se sentindo? Como é que estão sendo as aulas para vocês? Vocês vão falar, vocês vão expor os sentimentos de vocês, como é que vocês estão se sentindo nesse momento de ensino-aprendizagem desta maneira. Como é o dia a dia de vocês? Se vocês têm um cantinho específico para estudar, qual é o horário que vocês mais gostam de estudar? Onde é que é esse cantinho que vocês estudam? Se vocês têm acompanhamento, se os pais de vocês ajudam vocês nas atividades, ou seja, vocês vão gravar um pequeno videozinho relatando sobre isso, sobre esse momento. Onde os melhores vídeos, dos estudantes, né? Eles serão divulgados no YouTube da Secretaria Municipal de Morrinhos. Então, como eu sei que vocês são ótimos, dão um show na participação de vocês, caprichem no vídeo de vocês, caprichem no que vocês irão falar, como está sendo esse momento para vocês. A tia Leidiane vai estar colocando lá num grupo, né? O que assim, dando de certa forma uma definição melhor do que vocês irão fazer no vídeo de vocês, tá certo? E qualquer dúvida é só chegar no PV da tia. Para hoje, focando na nossa atividade,
no nosso conteúdo, hoje nós iremos estar trabalhando com a disciplina de matemática, onde o conteúdo vai ser fração, ou seja, nós vamos estar dando continuidade sobre o conteúdo fração. Na aula passada, a tia Leidiane definiu o que é fração, como se lê fração, como representar frações. E hoje, a nossa aula, ela será focada em fração, porém, em leituras de frações, como nós lemos as frações, tá certo? Tem alguns determinados números que é uma leitura especial, né? Lembrando que o numerador que a fração, ela existe, assim como a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, possui seus termos, a fração também possui seus termos, que é aquele númerozinho que fica na parte superior e aquele que fica na parte inferior. Na parte superior, quando eu digo superior, que está em cima, aquele númerozinho que fica na parte de cima, eu chamo ele de numerador, né? E aquele númerozinho que fica na parte de baixo, eu chamo de denominador. E para me ler uma fração, né? Tem alguns que vai ter umas certas exigênciazinha. Por isso que é importante eu saber, por isso que é importante eu compreender e assistir o vídeo com atenção. Agora vai sair um videozinho anexo, tá certo? Onde nós vamos fazer um estudo de leitura de frações. Para nós não termos tanta dificuldade, e se surgir dificuldade é só chamar a tia Leidiane no PV, que a tia Leidiane vai ajudar vocês, tá certo? Onde o videozinho anexo, nós vamos fazer leitura de frações. Nós vamos revisar um pouquinho sobre o que é fração, não é? E nós iremos fazer leituras de frações, tá certo? Para enriquecer cada vez mais os conhecimentos de vocês em relação a esse assunto. Tem aluno que já sabem, ótimo, porém tem alguns alunos que apresentam dificuldades. Não tem problema, nós estamos aqui para aprender. Então, assiste aí o vídeo. Vamos lá fazer a leitura de frações? Olá, esse é o canal Dividindo a Matemática e nessa aula você vai aprender sobre frações e como que se faz a leitura de frações. Então vamos entender aqui qual o significado da fração. Nessa primeira imagem de um círculo tem uma partezinha, ela foi dividida em 4 partes e um pedacinho dela, uma partezinha que está pintada. Então a fração 1/4, 1 sobre 4, refere-se a essa parte pintada, que é uma parte só, num total de 4 partes. Então, gente, a fração, ela representa geralmente uma parte de um todo, tá? Então, essa daqui, como é uma partezinha no total de 4, então a gente descreve essa imagem como sendo 1/4. Agora, no segundo círculo, ele foi dividido em 8 pedaços iguais, 8 fatias iguais, e 2 delas estão pintadinhas. Então, a fração correspondente a essa parte pintada é de 2/8. Por quê? Porque 2 é a parte pintada e 8 é o total de partes em que a imagem foi dividida. Na terceira figura, nós temos um quadrado dividido em 4 quadradinhos menores. Então, 4, que é o total de partes em que a figura foi dividida, está aqui embaixo da fração, na parte de baixo. E na parte de cima é a quantidade de partes pintadinhas, aqui é uma só, tá? E na última imagem, nós temos um quadrado dividido em 16 quadrados menores. Então, essa fração aqui, como tem 4 quadradinhos desses que estão pintados, então essa fração é 4 sobre 16. E como que se faz essa leitura, né? Toda vez que for
acima de 10 no denominador, você lê normalmente o número e acrescenta avos na frente. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui embaixo para vocês mais sobre isso. Mas primeiro, eu tenho que dizer para vocês que o número de cima da fração nós chamamos de numerador e o número de baixo da fração nós chamamos de denominador. Tá? E também é importante vocês entenderem que, por exemplo, se eu tenho um quadrado dividido em 4 partes e as 4 partes dele tem que ser sempre partes iguais, tá? E as 4 partes estiverem pintadas, então essa fração no denominador eu coloco o total de partes em que a figura foi dividida, que é 4, e em cima as partes em que você está se referindo. Aqui no caso eu estou me referindo às partes pintadas, então também são 4. E essa fração, toda vez que você tem uma fração onde o numerador é igual ao denominador, essa fração indica a quantidade inteira, né? Porque a quantidade de partes em que você dividiu é igual à quantidade de partes que você está se referindo. Então, 4 quartos é a mesma coisa que que é uma figura inteira. É importante também vocês entenderem que a fração é como se representa uma divisão. Então, por que 4 sobre 4 dá 1? Porque 4 dividido por 4 dá 1, tá? Agora, nesses outros exemplos aqui, 1 quarto, eu não efetuo a divisão porque não dá um número inteiro, né? 1 dividido por 4. Então, o 1 é menor do que 4. Então, eu deixo sob a forma de fração. 2 oitavos, 2 é menor do que 8. Então, eu deixo assim na forma de fração. Por quê? Essa parte, o número de cima, que é o numerador, ela representa uma parte menor do que o total de partes em que essa figura foi dividida, tá? Agora, quando o numerador é igual ao denominador, você pode dividir, que sempre vai dar 1. Se refere à figura inteira, tá? A quantidade inteira daquela imagem, daquele objeto que está sendo dividido. Bom, agora vamos aqui à leitura de frações. Como que a gente faz a leitura de frações? Toda vez que o denominador for 2, você lê o número de cima normalmente e o número de baixo você vai falar meio. Então, 1 sobre 2 é 1 meio. Agora aqui, quando o denominador for 3, você lê o numerador normalmente e o denominador você deve ler falando terços. Então, aqui são 2 terços. Quando o denominador for 4, você chama de quartos. Então, aqui 3 quartos, ou se fosse 1, seria 1 quarto, né? Então, 3 quartos. Aqui, quando o denominador é 5, e aqui o numerador é 2, né? Então, vai ficar 2 quintos. Se o denominador for 6, é sexto ou sextos. Então, aqui como é 1 em cima, então é 1 sexto. Se fosse maior do que 1 no numerador, você diria sextos, tá? Agora, 4 sobre 7 é 4 sétimos. 6 sobre 8, 6 oitavos. 5 sobre 9, 5 nonos. Agora vai mudar um pouquinho, né? Toda vez que, por exemplo, aqui, ó, 1 sobre 10, 1 décimo. 1 sobre 100, 1 centésimo. Se fosse 2 em cima, 2 centésimos. 1 sobre 1000, 1 milésimo, ou 2 milésimos, ou 10 milésimos, tá? Mas, então, todos esses que eu falei aqui, eles têm esses nomes especiais. Só que quando for de 11 para cima, tirando o 100 e o 1000, você vai ler normalmente o numerador e o denominador e vai acrescentar avos na frente do denominador. Então, aqui são 6, 21 avos. Se fosse assim, 4 sobre 15, como que eu iria ler? 4, 15 avos, tá? Se fosse 5 sobre 98, 5, 98 avos. E é sempre importante lembrar o que significa a fração, né?
Por exemplo, essa fração 4/15 significa que algum objeto, alguma imagem, alguma figura foi dividida em 15 partes e nós tomamos apenas 4 partes. 4 partes que nós estamos nos referindo, tá? Então, em que o numerador vale 3 e o denominador vale 7. Então, escrevemos 3/7. Agora, no item B, temos uma fração em que o numerador vale 1 e o denominador vale 6. Então, escrevemos 1/6. Veja o item C. Na fração que esse item apresenta, o numerador é o número 9 e o denominador é o número 2. Assim, escrevemos 9/meios. Quando o denominador é o número 2, usamos a palavra meio ou meios, né? Como temos numerador 9 e denominador 2, falamos 9/meios. Item D. Na fração que temos aqui, o numerador é o número 5, já o denominador é o número 9. Assim, escrevemos 5/9. Quando o denominador é o número 9, usamos a palavra nono ou nonos. Como o numerador é o número 5, escrevemos 5/9. No item E, temos uma fração em que o numerador é o número 19 e o denominador é o número 10.000. Como vimos, essa é uma fração decimal e escrevemos 19 décimos de milésimos. Agora, no item F, temos uma fração em que o numerador é o número 3 e o denominador é o número 17. Assim, devemos escrever 3/17. Veja o item G. Aqui a fração tem como numerador o número 5, já o denominador é o número 100. Como 100 é uma potência de base 10, 100 é igual a 10 ao quadrado, essa é uma fração decimal. A sua leitura é especial. Temos aqui 5 centésimos. No item H, a fração tem como numerador o número 7 e como denominador o número 600. Assim, lemos 7/600. Finalmente, no item I, temos mais uma fração decimal, pois o denominador é 1.000, que é uma potência de base 10. Para recordar, 1.000 é igual a 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 10 ao cubo, uma potência de base 10. Como o numerador é o número 15, aqui escrevemos 15 milésimos. Agora, turma, já que nós aprendemos, não é? Nós enriquecemos ainda mais os nossos conhecimentos sobre esse assunto, qual vai ser a nossa proposta de atividade? Vocês irão abrir o PNLD de vocês na página 138, 139, questões da primeira à terceira questão, onde nós iremos apenas fazer leitura de frações. Leiam com atenção, prestem atenção o que o enunciado ele está me pedindo, tá certo? Qualquer dúvida é só chamar a tia Leidiane no PV que eu vou estar disponível em ajudar vocês. Atenção, Rayane, olha o diário da matemática. A Rayane vai registrar hoje na nossa aulinha de matemática, quarta-feira, 5/8/2020, o que a Rayane aprendeu na aula de hoje, tá certo, Rayane? Registra aí em poucas linhas o que você aprendeu na aulinha de matemática de hoje. Na sexta-feira será divulgado o diário, né? E turminha, para hoje, para nossa videochamada, vocês irão estar estudando a tabuada da multiplicação, casinha do 6 e casinha do 10. Fiquem atentos que 2 horas, às 14 horas, a tia Leidiane vai estar fazendo
uma videochamada com 5 alunos, tá certo? Então, estudem a tabuada com bastante atenção, tá certo, turma? Eu aguardo o retorno do estudo da tabuada de vocês com bastante sucesso de cada um de vocês. Outra coisa, no final desse vídeo vai estar saindo um desafio de matemática, sobre a nossa temática, sobre o assunto que nós estamos trabalhando, tá certo? Onde esse desafio ele será resolucionado por vocês e vocês vão explicar ou no áudio ou no vídeo e também, né, tirando foto de como vocês resolucionaram esse desafio, tá certo? Ou seja, nós temos três propostas de atividade de matemática. A primeira, a atividade do PNLD. A segunda, estudar a tabuada, casinha do 6, casinha do 10, casinha do 6, casinha do 10, da multiplicação. E a terceira proposta, resolucionar o desafio que vai estar saindo aí no final do vídeo. Outro detalhe, não se esqueça do vídeo, vocês relatando como é que está sendo a vida estudantil de vocês nesse momento de pandemia, tá certo? Vocês podem gravar o vídeo durante toda a semana. Durante toda a semana a gente vai estar aguardando. Tchau, tchau, minha turma amada e linda. Um grande beijo no coraçãozinho de cada um de vocês. Ao enviar a atividade, a Tia Lidiane vai estar enviando a correção para vocês, tá certo? Qualquer dúvida é só chamar a Tia Lidiane no PV, que eu vou estar lá para ajudar vocês, tá certo? Tchau, tchau, meus amores.